Fala, seu Def. Beleza, irmão? Como é que você tá? De buenas? Certo, Chifre. Otimamente por aí. Cara, eu acho assim que a gente tá tendo essa iniciativa de começar, né, uns bate-papos a respeito de Bitcoin, sua filosofia, esse universo tão necessário de conhecimento nesse momento, né? Principalmente nesse canal que estamos começando aí, Bitcoin Mantiqueira. Então, cara, acho legal se você puder se apresentar, falar um pouquinho de você aí, mano, né, pra galera começar a conhecer a gente. O que que você acha? Fala aí, quem é Rafa? E Legal. famoso Rafa. Então, meu nome é Defiog, então eu praticamente uso esse nome já há algum tempo. É, Eu, de formação, sou analista de sistema, então sempre fui aficionado com tecnologia. E, como muitos, cheguei nesse lugar ignorando os primeiros sinais do Bitcoin lá no seu início. Mas começando a estudar mais ativamente depois do boom de 2017, eu comecei a estudar justamente pelos conceitos que ele me fascina e, e é o motivo da gente estar aqui. Sim. Também aprendi muito estudando e participando ativamente do mercado de cripto, fascinado pelas possibilidades de ganhos e tudo mais, até entender que realmente a única solução realmente eficiente, a única atitude realmente que vale a pena pôr energia é o Bitcoin. Então, os últimos anos, eu confesso, já ter mais ou menos uns 2 anos e meio para cá, 2 anos a 3 anos aproximadamente, que meu foco é 100% Bitcoin, eu nem olho para o lado com relação a ativos digitais ou qualquer outro tipo de investimento, vamos colocar assim. Então, posso dizer que eu me especializei nisso e todas as vertentes que exigem, que são infinitas. O Bitcoin abre para a gente uma quantidade de leques absolutamente maravilhosos de estudo. Então, eu vejo com muita tranquilidade essa jornada que a gente chama de colocar a mão na panela quente, que todos acabam inevitavelmente passando por ela. E hoje eu posso dizer com tranquilidade que o meu foco, meu único foco é realmente o Bitcoin e a tecnologia que ela oferece, né? E os desdobramentos que ela oferece. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória, na verdade, nesse campo de estudo. Ô, mano, mas fala que, além disso, além desse mundo, desse universo aí de conhecimento, da tecnologia, desse avanço, eu sei que você tem uma pousada, que você tem um espaço. Fala um pouquinho aí que como que o seu espaço já está utilizando essa tecnologia do Bitcoin, desde quando, como é que está funcionando. Me fala um pouquinho aí né, da Cabanas, né, e também do Flor da Vida, porque, bom, sou seu amigo e sei um pouquinho da sua vida aí. Isso. Então, há mais de aproximadamente, nós estamos em 2024, em 2012, eu saí dos centros urbanos, vim morar no interior e em 2013 iniciei um processo de um espaço holístico, um espaço totalmente voltado para a realização de eventos que estão relacionados com a lapidação do corpo, da mente, do espírito, uma pegada bem holística. Então, esse espaço já existe desde 2013 e de 2020 para cá também implementei algumas cabanas, que não é considerado pousada porque eu não ofereço nenhum tipo de serviço, mas são Sim. cabanas que contam com privacidade absoluta, espalhadas nessa mesma fazenda. Então, eu, através de oferecer uma experiência bem características de cabanas colocadas no meio do mato, são é uma experiência bem interessante. E desde o seu conceito, que começou, evidentemente, no espaço holístico e hoje é mais aplicável às cabanas, é justamente o recebimento e a comercialização desse espaço
com o Bitcoin, né? Então, essa foi uma trajetória, essa é a trajetória desses business que eu administro. Agora, realmente, o início de tudo foi pré-pandemia. Eu já dava aula virtual, então durante muitos anos eu sou professor de yoga, então também dei aula de yoga muitos anos e comecei a dar aula virtual de yoga em 2015. Então eu tinha vários alunos em outros estados e em outros países e justamente depois de apanhar de PayPal e transfer e esses mecanismos inviáveis, né, de envio de dinheiro internacional, o Bitcoin se apresentou e realmente, a partir de 2018, alguns alunos que moravam no exterior começaram a fazer o pagamento das aulas através de Bitcoin. Então, essa foi um dos primeiros, foi o grande start, assim, foi o momento da virada em relação à utilização da tecnologia. Ah, legal, mano. Legal, legal. Numa próxima eu me apresento também, porque vamos pro tópico que a galera tá querendo saber, é de Bitcoin. O que é isso daí, cara? Explica um pouquinho desse protocolo, essa tecnologia. Fala um pouco do seu conhecimento a respeito, de uma forma que as pessoas que estão chegando agora, que estão começando a querer sondar o conteúdo, querer compreender, possam ter um entendimento a respeito de algo tão profundo, né? Que muitos falam, e eu acredito que para entender, né, Bitcoin precisa realmente de nos seus níveis mais profundos da sua filosofia, da sua missão. É uma jornada, é uma caminhada, né? Não é do dia para a noite, não é um despertar. Agora É entendi uma tudo. progressão. Porém, assim, essa galera que está chegando, né? O que é o básico? O que você pode falar a respeito do Bitcoin, Rafa? É, o Bitcoin, ele é um protocolo. Então, ele tá muito em voga, principalmente nesses últimos dias. Saiu um documentário na HBO falando sobre o Bitcoin. Foi anteontem que saiu isso. Sim. E, e todo mundo está tentando sugestionar quem foi o criador do Bitcoin. Na Foi você não, verdade, irmão? Eu fui tô não. achando que foi você O, nessa escondida sua de professor de yoga, Defi aí, você deu o golpe na galera. Vai, fala aí. Foi não, cara. Essa realmente não foi, não. Agora, o descobrimento, o pessoal fala assim, que o Satoshi Nakamoto inventou o Bitcoin. E, na verdade, eu vendo esse conceito, ele soltou, ele liberou o Bitcoin, porque, na verdade, é uma, uma junção de várias técnicas que já haviam sido implementadas ao longo do tempo. Então, Sim. de forma bem simples, o que é o Bitcoin? Ele é um sistema computacional, uma rede descentralizada. Significa que não tem um local onde você possa desligar. Essa rede está ligada ao redor do mundo. E essa rede, ela é sustentada por três pilares, que são as transações que são feitas, ou seja, o registro dessas transações, elas estão também espalhadas em computadores pessoais ao redor do mundo. Então, existem centenas de milhares de cópias dessa rede, o que inviabiliza qualquer tipo de alteração. Se é feita uma alteração, alguém tenta agir de forma maliciosa, isso não é validado, porque existe uma rede inteira que sustenta o real, então Sim. aquela situação passa a ser inválida. Você tem um fornecimento de energia e de poder computacional para que essa rede funcione, e você tem efetivamente a transação, que eu acho que é o que interessa realmente, que é a utilização e a economia circular. Para as pessoas que chegam, elas geralmente chegam fascinadas pela possibilidade de ganho, de retorno da aquisição desse ativo, né? Porque realmente ele, em menos de 15 anos, se mostrou absolutamente eficiente
e, e sólido em realizar a proposta que ele tem. Então, o Bitcoin, eu costumo brincar com isso, porque a maioria das pessoas não tem muita ideia do que ele realmente representa, mas o Bitcoin ele é tudo que a gente não sabe sobre dinheiro, mas tudo que a gente não sabe sobre internet. E essa é Ó, a Rafa, combinação. Então, então, deixa eu fazer uma entrefase aí nisso aí. Então, você está dizendo assim para a galera que é muito difícil de entender o Bitcoin, é isso? Porque é tudo que eu não sei do não, dinheiro, tudo que eu não não. sei da computação, me dá assim uma É porque as impressão de, pessoas não puxa, se alguém. sabem, é porque as pessoas realmente não sabem como funciona o sistema financeiro. Sim, isso nem as pessoas que trabalham nos bancos sabem como funciona o sistema financeiro. Então, quando a gente fala assim, tudo, né, tudo pode ser muita coisa, assim como nada pode ser coisa, pouca coisa demais, mas é porque realmente eu não conheço ninguém que tenha a ousadia de dizer que sabe bem sobre Bitcoin, porque são tantas facetas de estudo Sim. para você compreender, e, e realmente existe uma ignorância nossa, uma comodidade nossa de se contentar com a nossa cotidianidade, e às vezes não é. Se um cara não é economista, e eu conheço economistas que não têm essa pegada, ou não se colocaram, não se projetaram aí com o intuito de estudar. Então, quando Sim. eu falo isso, e evidentemente é uma brincadeira, mas quando a gente realmente se posiciona para tentar entender, a gente percebe que existe dentro da gente coisas que a gente precisa, poxa, ir puxando aqui, pô, deixa eu entender mais como é que funciona isso, deixa eu entender como é que mais que funciona aquilo, e, e realmente eu posso citar outras tecnologias, por exemplo, você não sabe, se você pergunta a pessoa como que funciona o micro-ondas, a pessoa não sabe, muito provavelmente ela não vai saber te dizer. Sim. Você entende? É nesse sentido que eu digo que é uma coisa relativamente específica, mas Sim. ela é muito simples e no sentido da gente entender que algo não está bem e que essa é uma solução Esse justamente para ponto, resolver esse ponto é interessante, né? Dentro do que não está bem, vamos dizer assim, que é o nosso sistema financeiro atual, né? Já de algum tempo para isso. cá. O que você falaria para mim se eu falar assim, ok, Rafa, então me traz uma prova de que esse protocolo Bitcoin ele é melhor do que esse sistema financeiro. Me dá duas, três diferenças. Uma você falou, acho que é descentralizado, né? Mas traz isso, Isso. traz esses alguns pontos aí para a gente olhar. Tá. Então, ele é descentralizado e essa é um ponto fundamental, porque não existe forma dele ser desativado ou desligado. Quer dizer, para o Bitcoin parar de existir, realmente tem que cortar a internet. Inclusive, ele não necessita hoje, por exemplo, existem iniciativas na África onde que transações de Bitcoin são feitas através de SMS, inclusive, tá? Porque Sim, nem todo mundo na África tem um smartphone. Eles têm aqueles dumb phones, que são aqueles telefones antigos que a gente tinha no máximo um SMS, e já é possível ser feito hoje transações através de SMS no Bitcoin, na main chain do Bitcoin e na Lightning também. Então, o que eu quero dizer é que tipo, a descentralização ela é importante, ele é um protocolo aberto, ou seja, o código está disponível para todo mundo, e todas as transações são de acesso público. Então, traz uma clareza muito grande, não de quem são as partes envolvidas. Você não sabe da onde está saindo aquela transação e para onde ela está indo, mas a transação está registrada. Então, sim, você tem uma clareza e todo mundo nesse planeta que quiser verificar essas transações tem esse acesso, porque é uma ledger pública, uma carteira pública que está aberta e disponível na internet para ser localizada. Essa é uma função absolutamente importante, porque ela traz clareza para o que está sendo feito, né? transparência, né? Imagina transparência, imagina contas públicas ou processos eleitorais baseados nessa tecnologia, Sim, né? São de uma
grandeza gigantesca. Então, assim, esses são dois pontos. Então, a centralização, a questão dela ser aberta e pública, e, e claro que eu vejo essa acessibilidade a todas as pessoas. Então, você não precisa... quantas pessoas, né, são negadas, por exemplo, de ter uma conta em banco? O Bitcoin, ele é um protocolo. Protocolo não faz distinção, não exige o seu e-mail, não exige os seus dados, não quer saber que idade você tem, não quer saber qual a cor da sua pele, qual o seu gênero. Ele simplesmente aceita que uma transação é feita por duas pessoas, sem intermediário, ou seja, não tem ninguém que leva uma fatia do que aquela transação será feita ali em relação a essa transferência de valor, essa troca, ou seja, uma compra de uma caixa, um aluguel de um espaço ou uma pizza, isso não você internacionalmente, de forma global, então é muito abrangente e Sim. muito eficiente. Então e é disponível para todo mundo. Então é uma tecnologia para a humanidade. Ela realmente é uma tecnologia para a humanidade. E vem cá, essa questão de ser deflacionário, em vez de inflação, que é o que a gente vive, o que você fala disso? Esse é um ponto importante também, né? Isso é muito bonito e é uma das facetas, né? Porque quando a gente vai falar de Bitcoin, a gente começa. Eu falei que são várias facetas que a gente começa a entender, e uma delas é a respeito de economia, outra a respeito de tecnologia, outra a respeito de história. A gente vai vendo várias facetas que compõem toda a história Sim. para isso. Então, quando a gente vai falar de economia, a gente vive hoje sobre uma economia que é chamada Escola Keynesiana de Economia. E Keynes, no seu, vamos colocar no seu melhor tentativa ou na sua melhor inspiração, diz que a inflação é algo boa para o ser humano porque mantém ele ativo e literalmente ativo. Ele se torna produtivo por causa da inflação. E o que que é a inflação? E esse é um ponto legal, é uma questão básica de oferta e demanda. Então, se a gente pode dar um exemplo. Se a gente está na época de frutas, de laranja, e a gente tem uma quantidade muito grande de laranja, e a laranja perecível, claro, o preço da laranja vai cair porque a gente tem uma abundância muito grande de laranja, e se o preço estiver muito alto e as pessoas não quiserem comprar, você tem uma concorrência muito grande e Sim. naturalmente o mercado vai selecionar e vai distribuir essa laranja a um preço mais econômico. Da mesma forma, se você procurar comprar uma laranja numa época de manga, você não vai conseguir a laranja. Você vai ter que importar a laranja da Argentina, por exemplo, e vai pagar o preço da laranja na Argentina. E o que acontece com o preço? O preço vai subir. Esse é um exemplo bem claro para entender o que acontece com a inflação e os governos locais, ou a moeda fiduciária, a moeda fiat, ela é administrada pelos bancos centrais dos países, e o que os bancos fazem quando eles estão endividados, eles imprimem mais dinheiro. Então é como se a gente tivesse uma oferta, uma injeção de laranjas na nossa economia, e isso diminui a nossa capacidade de compra. Então o que a gente compra, a gente tem mais dinheiro circulando, e o que a gente comprava com aquele dinheiro, a gente precisa gastar mais dinheiro. E, ao Sim. mesmo tempo, a gente tem que gastar mais tempo trabalhando. Enfim, entenda como é Sim. que isso pode parecer bobo, mas é absolutamente fundamental. E quando a gente traz números a níveis de Brasil, e a gente volta 20 anos no tempo, ou seja, em 2004, a gente tinha um salário mínimo com um poder que era 140, R$ 150, era o salário mínimo. Hoje em dia, 20 anos depois, o nosso salário mínimo custa 1.400, R$ 1.500, mas o poder de compra, mesmo a gente aumentando nesse valor todo, a gente teve uma diminuição da nossa capacidade de compra de Sim. aproximadamente 90%.
Nossa. 90%. Então, isso é a nível Brasil e a nível cada país e cada banco central, né? Mas isso é um pouco mais profundo, porque a comunicação entre os bancos centrais de todos os países do planeta dependem da economia, essencialmente da economia americana, um bom pedaço da economia europeia, um bom pedaço da economia japonesa e outro da economia chinesa, que são os quatro maiores polos de bancos que organizam toda a estrutura financeira. Então, olha aí como que eu digo que a gente não entende como que funciona isso. Sim, E Brasil é uma coisa, né? E a gente está falando de Brasil. Só que a economia americana tem exportado essa dívida para o mundo nos últimos 50 anos. Então, hoje a economia americana está sofrendo muito. Então, se a gente fizesse um trabalho brilhante no Brasil, brilhante, se a gente fosse assim, impecável, a gente ainda assim estaria sofrendo as consequências da economia americana. sim, Então, tudo isso, e a partir de um momento que você tem um dinheiro que independe de um governo ou de decisões políticas, esse dinheiro não vai sofrer isso. E respondendo a sua pergunta diretamente a respeito de como ele é, então eu mostrei como que é a inflação, como que uma inflação a nível nacional funciona e quais as sim. consequências que existem a nível internacional em um mundo como a gente vive hoje. Eu volto para um dinheiro que ele não é centralizado, ele é descentralizado, ele é global, ele não sofre nenhuma influência de decisões políticas e, além de tudo, ele é altamente escasso. Então, ele nunca será impresso mais dinheiro, não serão impressos mais bitcoins. Existem 21 milhões de bitcoins e é isso que existe. Então, o que acontece e o que a gente prevê, e já hoje minerados 94% desses 21. Então, Aí a eu gente, acho que o pessoal, quando você fala minerados, depois eu vou querer que você entre nisso daí. Agora, só um ponto claro, nisso daí. Então, você está dizendo assim, que esse protocolo foi criado para que existam até 21 milhões de bitcoins circulando, né, entre nós, entre aqui, entre os mortais, nessa economia circular que você diz, certo? E hoje isso, já estão rodando 19 milhões e pico. É mais ou menos isso que você está dizendo, né? mais ou menos por aí, sim. E como que funciona, então, para pegar esse gancho, né, já nesse desfecho, assim, entendendo, então, que você está compartilhando, e acho que ficou claro para todo mundo, a importância da gente ter um protocolo, um dinheiro, que não vai ser impresso mais, porque a gente precisa de mais Satoshi, porque a gente precisa de mais Bitcoin, vamos imprimir mais, ou vamos mudar, vamos configurar ele de uma outra forma, porque às vezes o pessoal fala, o protocolo é aberto, mas tem certas regras que não conseguem se modificar, correto? Isso que eu imagino dentro do protocolo. Correto, Então, acho que essa é correto. uma delas, né, Rafa? Essa questão de, não, é Sim, 21 milhões e ponto, né? E, sim, sim. sendo assim, quer dizer, então, que agora a gente volta para as laranjas. Então, Bitcoin é laranja. Nós vamos ter Sim. menos laranjas e cada vez mais pessoas querendo utilizar o que a gente chama desse dinheiro puro, esse dinheiro limpo, que não está na mão de um governante ou de um CEO de uma empresa, de ninguém, né? É de todos ao mesmo tempo, Isso. claro. Vão ter as instituições, as pessoas que vão acumular mais, né, durante esse percurso, e depois acho que é um outro ponto isso daí, mas nós não vamos ter o dono da empresa Bitcoin, isso não vai conseguir existir, certo? Não, Nesse não. sentido, que aí fica claro. Então tá, então, bom, já vi que é descentralizado, é transparente, tem uma deflação, ou seja, a tendência é que haja maior uso, maior necessidade e ao mesmo tempo a escassez na mineração. Aí eu quero que você fale, o que é essa tal de mineração? Como que o Bitcoin vem para o mundo? Como que ele chega? Aonde ele está? Tá. Antes de eu te responder isso, eu acho que você tocou num ponto que é interessante. A Sim, gente tem algumas iniciativas corporativas e realmente a mais expressiva que a gente tem é de um americano formado no MIT, ele chama Michael Saylor, e ele hoje, a empresa dele adotou o Bitcoin como reserva de valor. Eu só quero te dar números, tá? sim,
ele tem feito e usado todos os recursos e manejos financeiros que podem ser usados no mundo corporativo para adquirir mais bitcoins desde 2020. Hoje, a empresa conta no fluxo de caixa delas com 250 mil bitcoins aproximadamente. Ele está Sim, usando todos os recursos. 250 mil bitcoins representam um pouquinho mais do que 1%. sim, Ok? Então, respondendo a sua pergunta, nem se um cara com toda a grana do mundo resolver fazer um aporte, querer comprar 50% da rede hoje, é impossível a mobilização financeira para um negócio desse, mesmo porque o processo de mineração, e aí voltando ao gancho da sim, sua pergunta, é que, desde o início, essa injeção de energia do nosso mundo real para poder computacional, porque é isso que é a mineração. A sim, mineração são empresários ou pessoas que antecipam ou investem em equipamentos para transformar a energia do nosso mundo real em poder computacional para a rede. Isso é a sim, mineração. O que acontece é que a cada 10 minutos, ou seja, 6 vezes por hora, essas transações que são realizadas dentro da rede são fechadas justamente por esse processo criptográfico. O Bitcoin é um processo de criptografia. Então, esse processo criptográfico, ele é fechado e quem coloca, vamos colocar a cabeça e a cauda para fechar esse bloco, é por isso que nós tratamos isso como time chain, porque é de 10 em 10 minutos, mas ficou conhecido e caiu na boca do povo como blockchain, porque se fecha um bloco e passa esse bloco com 3 mil transações, 5 mil transações, enfim, esses blocos vão sendo sim, passados. Cada um que naquele momento resolve essa solução matemática, ele é remunerado em Bitcoin. Então, lá no início, em 2009, quando se gerou a primeira transação, quem fechou essa transação recebeu de remuneração 50 Bitcoins. Então, sim, era 50 Bitcoins a cada 10 minutos. 50, mais 50, mais 50. Então, durante uma hora, o cara podia fazer 300 Bitcoins minerando nessa forma. O que acontece é que de 4 em 4 anos o sistema foi desenvolvido para ele ser essa remuneração ser cortada ao meio, justamente para estimular a descentralização que seria possível por esses grandes mineradores, porque quem notasse que isso poderia gerar dinheiro geraria grandes investimentos e a ideia não era que isso tivesse centralizado na mão de poucos, sim centralizado na mão de todos. Então, a gente passa por esse processo também. E o que aconteceu lá atrás, em 2019, é que era 50 a cada 10 minutos. 4 anos depois, ou é aproximadamente 800 2009, mil né? 2009. blocos, 800 mil blocos depois, essa remuneração passou a ser 25. Sim, 800 mil blocos depois, passou a ser 12,5. 12,5. 800 Sim, mil, 800 mil blocos depois, 6,25. Hoje nós estamos em um momento onde a cada 10 minutos são remunerados 3,125 bitcoins por bloco. O que, se você fizer as contas, você vai perceber que são produzidos hoje, através da mineração, 450 blocos por dia. que seriam, 450 blocos por dia. é, que, 450, que 450 seriam, bitcoins por dia. não, 450 450 blocos bitcoins. por dia, a gente tem que pensar, Desculpa, blocos não, é 450 bitcoins por dia. tá, São 3,125 por tá, hora, então são 450, aproximadamente. ou seja, que em um mês, vamos falar assim, a gente consegue, vamos falar, 30 dias, são 12 mil bitcoins mais ou menos no mês, certo? Mais ou Isso, menos por aí. Tá, isso. beleza. Então, em um ano, né, nesse um ano, se são 12, 3.500. e aí nós vamos ver que está diminuindo a capacidade de ter, vamos chamar assim, esse serviço ou produto, esse protocolo no ambiente para nós podermos adquirir, vamos falar assim, né?
Ele está ficando mais escasso, está ficando mais Isso. difícil de você obter aquele Bitcoin. Ô, ô, Está ô, ô, exigindo mais poder computacional, está sim, exigindo mais energia, está exigindo um profissionalismo. Inclusive, essa é uma das grandes coisas que me fascina, porque hoje em dia, se você quiser realmente trabalhar com mineração, não existe uma forma que você faça isso de forma rentável se você não tiver ao lado de uma fonte de energia renovável. E sim, eu acredito piamente que, por causa desse estímulo, nós vamos ter pessoas focadas em desenvolver fontes alternativas de energia justamente para conseguir fomentar a, essa necessidade computacional que cá entre nós não vai diminuir. O ser humano continua reproduzindo, a gente está cada vez mais ocupando o espaço no planeta, e assim como a água, assim como a terra, o local para você viver, a energia é algo fundamental para a sociedade atual. Então, a geração de energia é algo fundamental, e essa abundância, imagina uma cidade sem energia, uma cidade inteira sem energia 15 dias. sim, Sim? É algo que ninguém para pensar, porque está tão ali na cotidianidade que não vê. Mas as pessoas ficam 1 hora sem internet, 1 hora sem luz, ou 10 horas sem luz. Realmente as pessoas começam a perceber que tipo de problema pode sim, haver com a falta desse recurso. Então, eu vejo muito claro que essa indústria que demanda um nível de energia, um consumo de energia, vai ser a pioneira em trazer soluções para fomentar ao nível de exigência que a humanidade tem pedido hoje em dia. E que vai sim, continuar exigindo, não vai baixar, vai aumentar. sim. Então, isso Não, faz totalmente sentido, até correlacionando essas soluções com energias mais saudáveis ou verdes, ou mais naturais, mais como tem aquele exemplo, né, em El Salvador procurando usar energia vulcânica, ou enfim, né, energia alternativa. maneiras que vão Sim. aparecer. Agora eu acho interessante essa palavra escassez, e muitas vezes acho que a gente escuta por aí, ou vê, né, o Bitcoin é o ouro digital, né? Você acha que está relacionado com essa questão da escassez, porque o ouro tem a escassez, ou o que mais que está relacionado? Por que a gente pode chamar ele de um ouro digital? Primeiro, aí, de novo, a gente tem que voltar na história do ouro, né? A gente tem que voltar como o ouro se tornou é, a forma de troca pós-escambo mais durável e é, mais durável e mais eficiente, vamos colocar assim, nos últimos 5.000 anos. Quer dizer, o ouro é conhecido como dinheiro duro, eles chamam de hard money. Então, é, o ouro, por suas, né, capacidades de condução, sua maleabilidade, suas características únicas, né, se tornaram como algo de extrema funcionalidade nessa troca do nosso tempo. Então a gente Sim, começava a trocar o nosso tempo por ouro, e, e até então o ouro foi o melhor dinheiro que já foi desenvolvido, ou mais durável dinheiro que havia sido produzido pela humanidade até o Bitcoin. Porque depois do ouro, a gente passou para os dinheiros de papel, depois a gente passou para o dinheiro de plástico, né? E agora a gente está entrando na fase do dinheiro digital. E o que está acontecendo no mundo, e a gente pode entrar nisso depois, mas as próprias implementações do CBDC no Brasil, a gente tem o caso do Pix, que é um projeto piloto em relação a isso, enfim. sim, Então, quando você faz o paralelismo do Bitcoin com o ouro, é porque no início o Bitcoin foi colocado muito como uma reserva de valor, e o ouro virou uma reserva de valor inicialmente, quando ele realmente tinha lastro. E aí isso vem da Segunda Guerra Mundial, a gente tá vendo? Olha como é que é interessante.
que a gente, em determinados aspectos, a gente tem que ir para a economia, tem que ir para a história. Então, a gente volta sim, lá, estamos voltando a 5 mil anos atrás, agora vamos voltar só a 100 anos atrás, vamos voltar no período entre guerras, a ascensão dos Estados Unidos como principal potência, a definição que o dólar ali seria a moeda mais portátil do que transportar toneladas e toneladas de ouro de um lugar para o outro, porque o ouro é lindo, maravilhoso, mas o ouro tem essa portabilidade do ouro é inexistente. A sim, funcionalidade do ouro como uma moeda de troca ela é inexistente. Então, o que aconteceu com o Bitcoin no início? Como as transações do início de uma rede, que nós ainda estamos em um momento muito inicial, ele poderia levar muito tempo para ser transacionado. Então, isso gerou um certo. Ele não vai servir para dinheiro de dia a dia, para comprar um café, para comprar um boné, para fazer uma coisinha pequena. Ele vai ser usado para ser feitas grandes coisas. Mas, na verdade, com foco realmente com as mentes brilhantes, pensando em cima dessas possibilidades, estão sendo criadas, foram criadas as possibilidades que nos colocam no lugar que a gente coloca, que está hoje, onde que é possível comprar uma bala com Bitcoin em microtransações. Então a gente pode voltar na laranja e olhar para a laranja como sendo algo muito grande e difícil de transportar, mas quando a gente começa a pensar nos gominhos da laranja, ela passa a ser algo absolutamente razoável e sim. tranquilo de ser feito. Então, eu vejo que essa comparação com o ouro tem esse lugar, e justamente pelo alto, alta valorização e entendimento de qual tão eficiente esse dinheiro é, e ele realmente é o dinheiro mais eficiente já criado pela humanidade, pelas características que a gente falou aqui. Ah, pode crer, cara. Eu acho que é bem isso mesmo, essa questão, né, de ser uma reserva de valor, que eu acho que era um dos pontos lá atrás que era mais direcionado, né, no começo, até por essa lentidão, né, do sistema da blockchain para poder, né, da main chain para poder fazer essas transações. Eu quero deixar isso meio que no ar assim, para a gente falar num próximo vídeo sobre o que como são feitas essas transações hoje e por que que já está tão avançado, né, dentro desse mundo de uma das redes é da Lightning Network. Então, vou deixar isso no ar e só fazer uma finalização assim para a gente poder acompanhar e colocando conteúdo aos poucos também e deixar curiosidade para a galera aí também pensar e também fazer pergunta aqui na descrição do vídeo, não sei como é que funciona, mas é isso. Desse lado a gente tem esse protocolo que tem uma escassez e o ouro ele é finito também, né, Def? Então, assim, ele também ele passa por uma escassez ou não? Bom, se supõe, mas hoje nós estamos aqui. Vamos lá. Você sabe quanto que a gente tem de ouro acima da superfície hoje? Diz aí, não tenho a menor ideia, velho. Por volta de 15 trilhões de dólares, Tá, esse é o tá? Mas mercado vamos supor atual. isso. Agora vamos supor que você está ali numa área completamente desapercebida na África e descobre um puta templo com 50% do peso de ouro que a gente tem nesses 15 trilhões de dólares. O que vai acontecer com o preço do ouro? Se ele vai descer, com certeza, porque a gente Vai vai descer. trazer para a superfície, né? Então, o Entendi, que entendi. acontece? A gente não tem certeza. Não tem uma A gente tem garantia uma que não vai quantidade. ter uma Não. rebordose de estação, vamos dizer assim. Isso, isso. Com respeito ao Bitcoin, nós temos essa certeza, porque o Sim, Bitcoin ele tem legal. uma regra que chama o código é a lei, Sim, code is law. Então ele não sofrerá essa possibilidade. sim. Então isso é muito legal e um entendimento muito bacana, porque realmente não tem como ser criado mais e a gente tá num lugar assim absolutamente privilegiado e, como eu disse, nós estamos no início, né? Eu Ô, falei que foi Rafa, 50 ó, para 25, para 12,5, para 6, para 3,5. Nós estamos no quinto ciclo de 40.
Top, top. E eu acho que assim, só para fazer um fechamento, eu sei que você gosta de números, e você falou o ouro, a gente pensa agora, está dizendo assim, o mercado de ouro, que, se eu não me engano, é o maior do mundo, né? São 15 Sim, trilhões, é o maior asset que a gente tem, correto? É o mais sim, pesado, correto. onde tem mais volume, vamos falar assim, financeiro dentro do que a gente conhece, vamos falar pareado com dólar, vai. Agora, Sim, que curioso, porque o ouro há quantos milhares de anos já está na nossa sociedade? E nós estamos falando de um protocolo que tem quantos anos? 15 anos? A gente está falando de um 15 protocolo. anos. Ele saiu do zero, porque ele não tinha valor nenhum intrínseco, e hoje ele está na casa do quê? De 1,5? Eu não sei exatamente. Qual que é o mercado hoje? Sim, já te falo precisamente, mas exatamente em 15 anos Não, por cima, mais ou menos. é a melhor performance da história. Então a gente está falando 1,2 mais ou menos. 1,2, 1,2. nós estamos falando 1,2 trilhões de um ativo que tem 15 anos e que chegou Isso. nesse valor, e já chegou até mais, né? Há poucos anos atrás a gente chegou a quase 2,5, quase 3, chegamos a 3, se eu não me engano, no mercado todo, né? Eu acho que era O 2 e mercado pouco. todo. Isso. Não, beleza. Não, é. Eu acho que chegou a quase 2, se eu não me engano. Vamos dizer 1,5, que Chegou a seja. quase 2. A Não, no gente. total deu 3,5, 3,8, acho. É por Mas isso que. o importante é você entender e ficar claro para o pessoal é que se a gente olhar quais são, quando a gente fala de ativos, e nós estamos falando do ouro como sendo o principal ativo, e você busca o que são os sete magníficos, ou as sete principais empresas que perpassam o índice inflacionário dos Estados Unidos, porque de 500 que são categorizadas dentro do SP 500, a gente tem sete que perpassam elas. Essas sete são de tecnologias, que, se não me engano, tirando uma, que é uma indústria petrolífera, que é a Arábia, não sei o quê, mas o resto, Microsoft, Google, Nvidia, Facebook, Meta, né? Você nota que são todas empresas tecnológicas, Sim, Amazon, todas elas são empresas de tecnologia que surgiram desse último, vamos colocar, desse último ciclo tecnológico que começou ali mais ou menos nos meados da década de 70 e 80. Essas empresas, só para você ter uma ideia de comparação, elas levaram aproximadamente de 30, 40 anos para atingir o primeiro trilhão. O Bitcoin atingiu antes dos 15 anos de idade. sim, E sim. ele Não, isso não tem presidente, não tem empresa de marketing, não tem infraestrutura local, não tem funcionário. É algo absolutamente inóspito em relação ao que a gente entende dos negócios, né, sim. tradicionais, assim, vou colocar entre aspas. Legal, mano, legal. Acho que, cara, é muito conteúdo assim que, né, você compartilhou, que a gente conversou, discutiu aqui. É só um começo assim da gente ir aprofundando e trazendo aos poucos. Então, mais uma vez, trazer essa pintura assim que nesse próximo vídeo, se você topar, vamos falar sobre como o Bitcoin pode ser utilizado para pagamentos no nosso mundo atual, no dia a dia hoje, como que os comércios, pegar o exemplo de repente lá de Rolante, falar um pouco de Jericoacoara, outros projetos que por aí também possam vir e a gente mostrar para a galera, olha, não é que nós vamos passar por um período de teste para ver se essa moeda ela pode ser algo do nosso dia a dia. Não. Em vários lugares em nossa sociedade já está acontecendo, mas muita gente não sabe. E é por isso que a gente quer falar disso, né, Rafa? Exatamente. Essa que é a ideia. É isso então, cara. Valeu aí pela primeiro bate-papo aí online. E aí, logo, logo a gente segue então para uma próxima. Bom demais. Foi um prazer. Alto, fica com Deus. Hasta luego. Valeu. Bitcoin, a mantiqueira. Ai!